Hoje a nossa mensagem, hoje é um dia muito especial. Para o mundo cristão é aquele que acredita em Cristo como Senhor, como Salvador. Então o mundo cristão envolve católicos, evangélicos, protestantes, pentecostais, neopentecostais, todo esse público que tem uma referência muito forte na Bíblia. Porque além desse grupo, nós temos um outro grupo também que é muito grande, que não tem a Bíblia como referência, não tem a base bíblica como referência de fé para seguir. Obviamente também não aceitam, não acreditam, não creem em Jesus como Senhor, como Salvador. Então aí nós temos aí os budistas, os hinduístas, os islamitas, cada um tem um referencial, tem um livro sagrado, e cada um também tem um Deus, Alá, Maomé, Buda, enfim. Mas Cristo, para eles, foi apenas um profeta. Para o mundo cristão, hoje, o mundo cristão, uma grande maioria, comemora, não é, a data do nascimento de Cristo. Apesar de nós não termos com precisão essa certeza que foi exatamente nesta data. Mas, enfim, a mensagem de hoje é um título bem interessante. O presente perfeito. Você já recebeu um presente perfeito? Muito bem. Então, o presente perfeito, Jesus, o príncipe da paz. Esse é o título da nossa mensagem de hoje. Você vai acompanhar conosco aí, através do PowerPoint. Então, esse é o título da nossa mensagem. O presente perfeito, Jesus, o príncipe da paz. E, nesse período do Natal, muitos dão presentes, recebem presentes, acreditam também em Papai Noel, né? Papai Noel dá muitos presentes para as crianças, né? Tem toda uma história que envolve a questão do Papai Noel. Mas para nós cristãos, nós acreditamos que o presente mais perfeito que veio até nós tem um nome, Jesus Cristo. Ele também é conhecido como o príncipe da paz. Então a nossa mensagem de hoje é o presente perfeito, Jesus, o príncipe da paz. Vamos para a Bíblia? A Bíblia é poder, a Bíblia ela é fé, a Bíblia é luz, a Bíblia é salvação. A Bíblia é a palavra de Deus, o próprio Deus falando conosco. Do Gênesis ao Apocalipse, nós temos Deus falando conosco através dos seus mensageiros, os profetas. Muito bem, o nosso verso de referência, para você que está nos acompanhando, o nosso texto base, está em Isaías 9:6. Você que está nos acompanhando aí, abre a sua Bíblia, nós vamos projetar também Isaías 9:6. E alguém pode se perguntar, mas vai falar sobre Jesus, o príncipe da paz, lá no livro de Isaías? Daqui a pouco você vai entender porque esse verso do livro de Isaías foi tomado como referência. Olha que verso maravilhoso. Fala assim, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, olha o nome desse menino que iria nascer. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vocês viram aí? Eu até destaquei esses 3 nomes pelos quais Jesus é conhecido, ou ele é citado lá atrás em Isaías, muito tempo lá atrás. E por que eu peguei essa referência de Isaías para nós refletirmos hoje sobre esse título?
o presente perfeito, Jesus, o príncipe da paz. Por que eu peguei esse tema? O Natal é um momento em que muitos pensam em presentes, festas e celebrações, não é verdade? Então, a ceia de Natal, sempre no dia 25, no dia 24, ontem à noite, alguns fazem cedo. Na minha família mesmo, nós fizemos uma ceia, 19h30 nós fizemos uma meditação, e logo depois nós comemos, 9 horas, estava tudo terminado, cada um foi para as suas casas felizes, agradecendo a Deus pelas bênçãos. Então, é momento de alegria, de celebração. No dia 25 também, as famílias se reúnem para almoçar juntas. É um momento familiar, é um momento de alegria, é um momento de confraternização. Isso é muito maravilhoso. E nós temos que lembrar que todo o sentido desta alegria, desta confraternização, tem um nome. É Jesus Cristo. Nós não podemos perder isso de foco. Nós não podemos perder o nosso foco, que toda essa alegria, todo esse contentamento, toda a celebração tem um presente que chegou para nós, que é Jesus, o príncipe da paz. Mas o maior presente já dado à humanidade foi anunciado por Isaías, lá atrás, séculos antes de ser entregue. Olha que coisa. Esse presente perfeito, Jesus, o príncipe da paz, ele foi anunciado por Isaías muitos anos lá atrás, antes do presente ser entregue. Em outras palavras, antes do nascimento de Jesus. Isaías já profetizou. Ele em sonhos, em visão, ele teve, ele viu e ele falou. Isaías descreveu Jesus com 4 títulos que revelam quem ele é e o que faz por nós. Os 4 títulos que Isaías dá a Jesus, o presente mais perfeito, esses títulos revelam quem ele é, quem é Jesus e o que ele faz por nós. Hoje, vamos explorar cada um desses títulos e descobrir como eles transformam a nossa vida. Então, o objetivo do sermão é bem esse. Nós vamos conhecer esses 4 títulos sobre Jesus e descobrir como esses títulos de Jesus transformam, impactam a nossa vida, nossa caminhada, a nossa jornada espiritual aqui neste mundo. Muito bem? Pronto? Está pronto para viajar conosco? Fazer um mergulho nesse verso, uma imersão? Eu trouxe aqui para vocês o seguinte. Quando Isaías escreveu aí esse verso 9, 6, qual era o contexto que Isaías escreveu? Qual era o momento que Isaías estava vivendo, o povo de Israel estava vivendo? Eu trouxe isso para vocês, vou trazer, para nos dar maior referência, para nos dar maior propriedade em entender por que Isaías disse o que disse muitos anos atrás. Vamos lá. Isaías escreveu essas palavras em um tempo de trevas e crise em Israel. Então vamos lá, olha só, o que eu trouxe aqui para vocês. Projeta aí para nós. Eu trouxe 4 coisas aí sobre o contexto de Isaías que ele trouxe para nós. Primeiro, um tempo de trevas e crise em Israel. Uma profecia que apontava para o futuro, para o Messias, Jesus, não é? E essa profecia seria a solução definitiva para o pecado de toda a humanidade. Essa profecia apontava para Jesus o pecado de toda a humanidade. Então, era uma profecia grandiosa, era uma profecia poderosa,
é uma profecia que era a solução para os problemas de toda a humanidade. E Jesus veio em cumprimento desta profecia. Isso é que é o interessante. Jesus veio anos depois e essa profecia de Isaías, não é? Veio para ser cumprida literalmente. A quarta coisa que eu coloquei aí, nesse banner, é a encarnação de Cristo aqui na Terra tinha dois grandes propósitos. Você sabia quais são esses dois grandes propósitos? Olha só, viver uma vida sem pecado. Por que isso? Para mostrar que Adão e Eva, antes de caírem, antes da queda, eles poderiam ter vivido uma vida sem pecado, ter resistido ao pecado e não terem caído. Porque Jesus, quando ele encarnou, ele veio com aquela mesma estrutura de Adão e Eva antes do pecado. Então esse detalhe tem que ser esclarecido, tem que ser clarificado. Jesus veio, ele veio, nasceu como uma criança, tomou a forma humana, mas ele não tinha pecado, ou seja, ele não tinha uma tendência pecaminosa, ele não tinha a vontade de pecar que nós temos hoje. Não tinha. Jesus veio com a mesma estrutura que Adão veio antes do pecado. Então, Jesus veio com dois propósitos. O primeiro, viver uma vida aqui sem pecado. Ele não tinha tendência pecaminosa, mas Adão caiu em pecado. Jesus veio com a mesma estrutura que Adão e Eva tinham, mas Jesus não pecou. Mesmo ele sendo Deus, aqui na terra, ele era plenamente humano. Então Jesus tinha duas condições. Ele é Deus, quando ele viveu aqui, ele era plenamente Deus, e ele era plenamente homem. Mas ele então se despiu da divindade e assumiu a estrutura humana. Então, o propósito de Jesus aqui na terra foi, primeiro, viver uma vida sem pecado. Ele nasceu para viver uma vida sem pecado aqui, igual a Adão. E o segundo propósito era morrer de forma expiatória. O que é isso? Morrer de forma expiatória. Ele veio morrer em substituição ao seu pecado, ao meu pecado, aos nossos pecados. Então esse era o propósito da vida de Jesus. Vamos avançar então? Eu trouxe para vocês, eu fiz uma pesquisa e eu descobri a relevância de Isaías para o seu tempo. Interessante isso, né? Porque na história bíblica nós temos muitos profetas. Teve alguns que foram mais relevantes, outros menos, apesar de ter recebido sonhos e visões. Mas o que é que nós percebemos? Isaías, ele tinha uma relevância para o seu tempo. Que relevância era essa? Primeiro, Isaías, ele tinha uma visão profética clara e ampla. Ele via o presente, via o futuro, via as revelações de Deus de maneira clara e ampla. Ou seja, Isaías, ele acompanhou as crises de Judá e orou por elas, intercedeu por elas. Ele profetizou não apenas sobre a situação presente do reino de Judá, mas também sobre o futuro distante, incluindo a vinda do Messias, do Cordeiro de Deus, que viria tirar o pecado do mundo. Em Isaías 9:6, ele apresentou uma visão do nascimento do Messias como a esperança suprema para Israel e toda a humanidade. Esse enfoque do Messias como líder divino, eterno e pacífico, era singular em comparação
com as expectativas messiânicas da época, muitas vezes mais limitadas a um líder político. Portanto, ele teve uma visão profética do presente, mas ele viu também o futuro, não só do povo de Israel, mas também de toda a humanidade. Ele era relevante para o contexto político e espiritual complexo. Por que ele era relevante para o contexto político e espiritual complexo? Isaías viveu durante um período de intensa instabilidade política e militar. O reino de Judá enfrentava ameaças de potências como a Síria, e internamente havia decadência moral e espiritual. Enquanto os assírios atacavam o reino de Judá vivia uma decadência, uma pobreza moral e espiritual, uma degradação total. O povo estava cada dia mais afastados de Deus. Não tinham as bênçãos de Deus. Estavam à mercê do inimigo, do diabo. Enquanto outros líderes e profetas podiam concentrar-se apenas em questões políticas imediatas, Isaías trazia uma mensagem de julgamento e restauração espiritual. Olha que coisa! Apontando que a verdadeira solução viria por meio de um rei divino e justo. Então ele falava, todos os problemas de Israel só vão ser solucionados quando vier um rei divino e justo, íntegro. Isaías também, o item 3, dava ênfase na justiça e na santidade de Deus. Ele focava isso. Ele focou na santidade de Deus e na necessidade do arrependimento e da pureza do povo. Ou seja, ele foi um arauto da verdade naquela época que ele viveu. Ele teve uma relevância ali, naquele período, como uma referência espiritual. Olha que coisa! E ele proclamava, é necessário arrependimento e pureza do povo. Ele mostrou que Deus é soberano sobre as nações e que o Messias traria um reino eterno de justiça e paz. Quando ele falava isso, ele estava apontando para Jesus, para o futuro. Um reino eterno de justiça e paz. Nesse verso aí de Isaías, nós vemos a famosa visão da glória de Deus no templo, o que moldou sua compreensão da majestade divina e deu a sua mensagem um poder espiritual que contrastava com a corrupção religiosa daquela época. Uma corrupção muito grande. E que ele pregava, ele combatia. O próximo item, o item 4 e último, da relevância de Isaías, ele foi um profeta com conexão real e voz respeitada. Ele tinha um acesso com a realeza, com toda a aristocracia, com os nobres, e ele era uma voz respeitada. Quando ele falava, ele era ouvido, ele era temido, ele era respeitável, porque ele era um referencial espiritual, ele era uma referência espiritual. Todos viam que ele tinha conexão com o Pai Celestial. E tem mais itens aí, ó, eu trouxe mais aí, ó. Tem mais o item 5. Ele trouxe a profecia messiânica única. E o que mais? Ele tinha um papel de consolador e mensageiro da esperança. E por último, o que ele falava tinha conexão com o espírito de profecia hoje, que anos depois Deus revelaria através de sonhos e visões para Ellen White. O que ele falou naquela época tem sintonia, se conecta, se alinha com o que Ellen White veio a escrever depois. Sabe por quê? Porque quem revelou a Isaías foi o mesmo quem revelou a Ellen White. E quem foi? O Espírito Santo. Então, a relevância de Isaías
ele recebeu do próprio Espírito Santo a revelação de sonhos, de visão, como Ellen White também recebeu do próprio Espírito Santo. E, por último, aí, ele tem essa relevância espiritual. Muito bem. Sobre isso, eu trouxe aqui um pensamento de Ellen White. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Aí, ó. Isso. Aí acho que não está aí, não. Vai ficar para depois. Essa relevância aí de... Agora nós vamos entrar os títulos de Jesus em Isaías 9:6. Ele deu 4 títulos para Jesus, muitos anos atrás. Nós vamos mergulhar, nós vamos analisar agora cada um desses. Vamos para o primeiro. O primeiro que ele traz, olha só, é maravilhoso conselheiro. Esse é o presente perfeito. Jesus é o maravilhoso conselheiro. Por quê? Jesus é a fonte de sabedoria perfeita. Concorda? Ele é a revelação plena da sabedoria perfeita. E ele nos orienta em meio às decisões e desafios da vida. Por isso que ele é o presente perfeito. Por isso que ele é o maravilhoso conselheiro. Olha que bênção. Olha que maravilha. Então, o Isaías falou que Jesus é o maravilhoso conselheiro, porque ele é a fonte de sabedoria perfeita. E porque ele nos orienta nas decisões e nos desafios que nós vamos tomar. Vamos para a segunda característica que Isaías traz de Jesus, o presente perfeito. Vamos lá? Vamos avançar. O PowerPoint está acompanhando direitinho? Jesus é o Deus forte. Segunda característica. Viu, Ledna? O que representa Jesus como Deus forte? Jesus não é apenas humano quando viveu aqui, mas ele é o quê? Divino, e ele é poderoso para salvar. Olha que coisa. Então ele é um Deus forte, um Deus que está acima de todos os outros deuses. Um Deus que é escrito com letra maiúscula, e os outros deuses com letra minúscula, porque ele é poderoso, ele é forte, está acima de todos. Vamos lá? Agora eu trouxe aqui uma citação de Ellen White. Fala o seguinte, ó. Ao vir habitar conosco, Jesus queria revelar a Deus, tanto aos homens como aos anjos. Olha só. Jesus veio revelar o Pai. Ele fala, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Então, e ele veio revelar a Deus, mas também aos homens, mas, através da vida dele, mas ele veio revelar também aos anjos no céu, aos anjos caídos. Ele veio revelar o Pai através da sua vida. E ela segue, ele foi a palavra de Deus, o pensamento de Deus tornado audível. Está no livro O Desejar de Todas as Nações, na página 14. Em outras palavras, Jesus corporificou, ele deu forma ao Pai, a Deus o Pai. Quem via Jesus no agir, no proceder, estava vendo o Pai. Ele falou também, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. O mesmo propósito, as mesmas intenções, o mesmo sentido. Agora eu trago a terceira característica que Isaías deu sobre Jesus, o presente perfeito, o Pai da eternidade. Jesus é o Pai da eternidade. Jesus oferece vida eterna. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Olha que maravilha. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o princípio e o fim. Ele é o Criador de tudo e de todos. É o Criador do universo. Ou seja, só tem eternidade através de quem? De Jesus Cristo. Não é maravilhoso isso? E por último, a terceira característica que Isaías traz de Jesus, ou título que ele dá para Jesus,
É que Jesus é o quê? Não, é o príncipe da paz. Jesus como príncipe da paz, o que quer dizer isso? Jesus, o príncipe da paz. Jesus é o único que pode trazer o quê? Paz verdadeira, paz interior. É o único que pode trazer aquela calma e aquela paz que nós tanto precisamos. A paz interior, a paz relacional. Muitas vezes se tem muito dinheiro, tem poder, mas não tem paz, não tem um coração tranquilo, vive uma vida angustiada, não dorme à noite direito, só consegue dormir à base de medicamentos. Michael Jackson não conseguia dormir. E morreu através dos remédios que tomava para dormir. Famoso, riqueza, fama, poder, mas no entanto não tinha uma coisa simples, o que era? Paz interior. Está entendendo? Então aí é que está. Então nós vemos aí os títulos de Jesus que Jeremias deu lá no verso 9 e 6, muitos anos atrás, antes de Jesus nascer. E aí, sobre isso, Ellen White comenta o seguinte: a paz que Cristo deu a seus discípulos e pela qual ele orou, é a mesma que ele nos dá hoje. Não é algo passageiro, mas a paz que permanece mesmo em meio às tempestades. Então, aquela paz que ele deu aos discípulos é a paz que ele quer dar hoje para você e para mim, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio aos problemas, porque nós precisamos dessa paz em nossa vida. Muito bem? Eu trouxe aqui para vocês também como Isaías, esse verso 9 e 6, possui relevância hoje para nós. Lembra que eu falei que Isaías foi relevante para a sua época? Para aquele momento temporal que ele viveu? Mas Isaías é relevante hoje para o nosso tempo. Viu, Anália? Isaías é relevante hoje para o nosso tempo. De que maneira? Olha lá. É para você agora, fique atento. Para o coração, hoje, para o meu coração e para o seu coração, Jesus é o conselheiro, ele é o guia e salvador pessoal. Então, para o meu coração, a mensagem de Isaías, ela tem uma relevância hoje, porque ele traz para nós essa importância de Jesus, o presente perfeito para o nosso coração. Porque Jesus é o conselheiro, ele é guia e salvador pessoal. Então, cultive um relacionamento diário com ele, com Deus. Outra relevância de Isaías, para o lar. Qual a relevância da mensagem de Isaías muitos anos atrás para o nosso lar, para as famílias hoje? Leve a paz de Jesus para a sua família. Como é que você pode levar a paz de Jesus para a sua família? Agindo com paciência, com perdão e com amor. Difícil, hein? Essas três palavras hoje, na pós-modernidade, é difícil. Paciência. Todo mundo é impaciente, todo mundo quer tudo para ontem. Ninguém tem paciência, todo mundo é ansioso. Perdão. Muitos não têm um coração perdoador. E o amor. Os 10 mandamentos se resumem em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. E o que é amar ao próximo? É ajudar, é servir, é acolher, a ter um olhar para o próximo. E na nossa sociedade hoje, muitos não têm um olhar para o próximo, só têm olhar para si mesmo, para ter poder, para ter dinheiro, para ter riqueza, para ter fama, para ter conforto, para ter bens. Eu. E os pobres, os necessitados,
as viúvas, aqueles que estão à margem, aqueles que Jesus amou, que Jesus ajudou, curou, vão passando. E muitos estão focados na sua vida, no seu sucesso profissional. Então, é muito difícil nós cumprirmos isso hoje. E o terceiro, como Isaías é relevante hoje para nós, para o mundo. Olha para o mundo. O que é que fala aqui? Seja um embaixador do príncipe da paz. A mensagem é para mim, é para você. Você e eu precisamos ser embaixadores do príncipe da paz. Como? Ajudando os necessitados e compartilhando o evangelho. O Natal é um momento que as pessoas estão voltadas para isso, para ajudar. Mas aí a questão é o seguinte: os necessitados, os pobres, os famintos, os doentes, só precisam de ajuda no período do Natal? E o restante do período, como é que fica? Então, Isaías foi relevante no passado, foi relevante hoje para você, para mim, para as nossas famílias e para o mundo. Eu trouxe aqui também, estou indo para o final, aqui o seguinte, para concluir aqui, eu trouxe aqui o seguinte, olha só, Jesus é nosso maravilhoso conselheiro. Jesus é nosso Deus forte. Jesus é nosso Pai da eternidade. E Jesus é nosso príncipe da paz. Que maravilha, hein? Você incorporar isso sobre o papel de Jesus hoje na sua vida. Isaías falou isso muitos antes do presente perfeito Jesus chegar aqui na terra, nascer aqui na terra. Eu trouxe também para você Jesus, o nosso presente perfeito, por quê? Olha só, primeiro, Jesus é o seu maravilhoso conselheiro, você que está nos assistindo, nós temos hoje uma audiência altíssima, nós estamos agora com 418 aparelhos conectados, nós temos agora mais de 1000 pessoas conectadas conosco. Então é para você agora, que chegou agora, foca aí, para mim também. Jesus, o nosso presente perfeito. Vamos lá. Jesus é o seu maravilhoso conselheiro. Isso é importante. O meu maravilhoso conselheiro e o nosso maravilhoso conselheiro. E o que mais? Hoje, ele nos chama a buscar o quê? Sua orientação para nossas vidas. Você aceita confiar nos conselhos de Jesus? Primeira pergunta. Ele é o maravilhoso conselheiro. Mas você tem dado ouvido a Jesus através da sua palavra, a Bíblia? Porque a palavra de Deus é a revelação de Deus. Quem vê a Deus o Pai vê a Jesus. Quem vê Jesus vê a Deus através da Bíblia. Você aceita confiar nos conselhos de Jesus? Primeira pergunta que eu faço. Segunda, Jesus é o nosso presente perfeito. Jesus é o seu Deus forte. É o meu Deus forte. Hoje, Ele nos chama a entregar nossos medos e batalhas a Ele, confiando em seu poder. Então entregue os seus medos, seus desafios, suas batalhas, suas angústias, suas tristezas a Ele. Confie no poder de Deus. E eu faço uma pergunta para você. Você aceita confiar na força de Jesus? Nessa força que é grandiosa? Você aceita falar, Senhor, conduz, guia, direciona a minha vida, direciona meus passos, meus propósitos. Você pode começar a fazer isso a partir de hoje, no finalzinho de 2024 e avançar no ano de 2025. Vamos para a terceira. Jesus, nosso presente perfeito, porque Jesus é o seu Pai da eternidade, o meu Pai da eternidade.
o nosso Pai da eternidade. E o que é que isso representa? Hoje, Ele nos chama a descansar em seu cuidado eterno e viver com propósito. Descansar em seu cuidado. Ele cuida de você. Jesus está cuidando de você. Se você chegou aqui até 2024, porque tem a mão poderosa de Deus que te conduziu, que te guiou com mão forte e poderosa. Então, descanse em Jesus, descanse no cuidado eterno e viva com propósito. Tenha um propósito de servir, de amar as pessoas, de ser como Jesus fez. E eu faço uma pergunta para você agora. Você aceita entregar sua vida ao Pai eterno? Dizer, Jesus, guia minha vida, conduz a minha vida. Eu quero ser guiado e conduzido por Ti. Eu quero estar na eternidade contigo. Eu quero que Tu seja o meu Pai eterno. E a última, Jesus, o nosso presente perfeito. Jesus é o seu príncipe da paz. É o meu príncipe da paz. É o nosso príncipe da paz. Ele nos chama a viver em paz com Deus, conosco mesmos e com os outros. Você aceita a paz que Jesus oferece? Essa paz que somente Ele pode dar? O momento de tomar decisão é agora. Você que está nos acompanhando, você veio aqui, você está aí, porque o Espírito Santo te trouxe. Deus te trouxe para estar aqui hoje, ouvindo esta mensagem. E aí eu vou finalizar com essa pergunta. Então, qual é a sua resposta? O que você responde para Jesus hoje? Acompanha comigo, por favor, aí. O último slide. Então, é o último slide. Acompanha comigo. Pois Jesus é o maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Ele é tudo isso para você, para mim e para nós. Ele nos chama a confiar nele e viver sob sua orientação, sobre seu poder, sobre seu cuidado e paz. Você aceita responder a esse chamado de Jesus hoje? Que Ele seja o seu conselheiro, que Ele seja o seu Deus forte, que Ele seja o seu Pai da eternidade e que Ele seja o seu príncipe da paz? Você quer, a partir de hoje, continuar firmemente sendo guiado? Coloque aqui para nós, interaja conosco. Coloque assim, eu aceito. Eu aceito. É um compromisso que você faz com Deus hoje, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está conosco. Você pode mudar a sua vida a partir de hoje. Recebendo na sua casa, colocando na sua vida, abrindo esse presente perfeito. Jesus, o príncipe da paz. Ele vai ser o seu melhor conselheiro. Ele vai ser o Deus forte, que vai resolver os seus problemas. Ele vai ser o Pai da eternidade. Porque nós iremos morar eternamente no céu e vamos adorá-lo, segui-lo e amá-lo por toda a eternidade. E Ele vai ser o seu príncipe da paz. Você vai ter calma, vai ter a calma e a paz que só Jesus pode dar. Amém? Você aceita também que Jesus seja o seu conselheiro, o seu Deus forte, o Pai da eternidade para você e o príncipe da paz? Você quer mudar a sua vida hoje? Fala, Senhor, o que ficou de hoje para trás, ficou. Eu quero construir uma história nova ao teu lado hoje.
Jesus, me guia, me conduza, me dê força, me dê poder e traga calma e a paz para o meu coração, que somente Tu, ó Jesus, Tu podes dar. Esse é o seu desejo hoje, é o desafio também de caminhar com Jesus hoje. Que assim seja, para a honra e para a glória de Deus. Soberano Deus, grandioso Pai, Tu és o nosso Consolador, Senhor. Tu és o nosso Deus forte. Tu és o Pai da eternidade. E Tu és o Príncipe da paz. Tu és o Alfa e o Ômega. Tu és o princípio e o fim. Ó Senhor, que alegria hoje nós conhecermos esse presente perfeito. Nós abrirmos esse presente e colocarmos em nossas vidas. Muitos hoje aqui tomaram a decisão de ter esse presente perfeito em suas vidas. Abri-lo, incorporar em suas vidas e caminhar com eles no finalzinho agora de 2024, mas principalmente em 2025. Eu quero colocar, Senhor, perante Teu trono agora, cada intercessor que está nos acompanhando agora, homens e mulheres de oração. Colocar a vida deles sobre o Teu trono e clamar por uma porção dobrada do Teu Santo Espírito na vida deles. Quero colocar também todos aqueles que estão conosco, nos acompanhando agora, ou que nos acompanharam, mesmo que não tenham feito pedidos, mas eu quero colocá-los perante Teu trono e clamar o Teu poder, clamar a Tua força, a Tua proteção, ó Deus, o Teu cuidado, que Tu possa trazer a calma e a paz ao coração de cada um, mesmo na angústia, na dor, no sofrimento, que Tu traga calma e a paz, Tu traga alívio, Tu traga aquela suavidade ao seu coração, para que cada um possa ter um sono tranquilo ao Teu lado, Senhor. Eu quero agora também colocar perante Teu trono, ó Pai, todos os pedidos de oração que foram colocados aqui, Senhor. Cada um dos pedidos, eu quero apresentar perante Teu trono agora, Senhor, e clamar pelo Teu poder. Clamar, Senhor, pela Tua soberana vontade, a Tua intercessão, a Tua ajuda, a Tua condução na vida dessas pessoas. Aqueles que estão doentes, traga alívio, traga restauração, traga cura. Realiza, Senhor, um milagre, mas Tua vontade é soberana, ó Deus. Aqueles que estão afastados da Tua palavra, Senhor, dos Teus caminhos, que Teu Santo Espírito os mova e os coloque em contato com o servo fiel, com a serva fiel, com o homem de oração, com o missionário de Jesus, para que ele seja conduzido aos Teus pés, para que eles possam conhecer esse presente perfeito, Jesus, o príncipe da paz. Eu quero colocar também, Senhor, perante o Teu trono, aqueles pedidos dos escravos, daqueles que estão acorrentados pelos vícios, pelas drogas, do álcool, da prostituição, da pornografia, da pedofilia, todos os vícios que vêm do demônio, vêm do diabo. Eu os coloco e apresento perante o Teu trono agora, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus. Traga cura, traga libertação, quebre as correntes da escravidão, da dominação do diabo da vida dessas pessoas, Senhor. Em Teu nome que eu clamo, a poder, a cura, a libertação, em nome de Jesus, o único nome no céu e na terra, em todo o universo. Eu coloco também os irmãos que estão aqui na nave da igreja hoje, aqueles que nos acompanham, Senhor. Conduz a vida de cada um para Teus braços, no caminho da eternidade, da jornada rumo às mansões celestiais.
Que 2025 possa ser um ano de nós andarmos contigo, de nós conhecermos mais e mais o grande conselheiro Jesus, o Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Eu clamo tudo isso no nome dEle. No nome dEle há poder, a força, a libertação, a cura, e eu suplico tudo isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.